Seja bem-vindo a mais um estudo do Vem Segue-me aqui na Rádio Sud, no horário meio-dia e 9 horas da noite, e também aqui no meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. O meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 29 de setembro e todos os dias eu compartilho uma escritura nova aqui, que é a designação do Vem Segue. O propósito desse canal aqui é ajudar a gente aqui a auxiliar no estudo pessoal e familiar do Vem Segue. E eu convido você a fazer parte desse estudo diariamente aqui comigo. Hoje eu vou compartilhar com vocês o livro de 3º Nef, capítulo 17, o versículo 8. O que está acontecendo aqui é que Jesus Cristo ele está ministrando ali entre os nefitas e ele está cheio de compaixão pelo aquele povo. E aí ele faz um convite, né? Ele convida todos os que estão com algum tipo de enfermidade pudesse ir até ele que ele iria curar, né? Ele acaba mencionando ali pessoas que estivessem coxo, manco, pessoas mutiladas. Havia tido, né, uma grande catástrofe na terra ali, né? Terremoto, trovão, furacão. Então é provável que tinha muitas pessoas mutiladas ali precisando de cura, feridas. E aí Jesus Cristo pega e convida essas pessoas e ministra entre elas. Aqui no versículo 8, né, do capítulo 17, ele diz o seguinte: Pois percebo que estáis desejosos de que eu vos mostre o que fiz por vossos irmãos em Jerusalém, pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. Então, aqui é muito interessante o que Jesus Cristo fala, porque eu percebo, né, que eu vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure, ou seja, é necessário a pessoa ter fé para ser curada. Podemos ver lá no Novo Testamento, em várias ocasiões na qual Jesus Cristo é mencionado que ele não fez ali muitos milagres porque eles não criam, porque não tinham fé. Eu separei um capítulo aqui de Marcos, né, no Novo Testamento, Marcos capítulo 9, a partir do versículo 21, que mostra um pouquinho sobre como aumentar nossa fé e sobre a nossa responsabilidade de ter fé também para ser curado. Bom, então a mensagem de hoje é isso, sobre nossa fé ser suficiente para que o Salvador nos cure, para que nós possamos melhorar e ser melhores pessoas, ser curados de nossas enfermidades, de nossas doenças. Bom, aqui em Marcos, no capítulo 9, o que está acontecendo? Jesus Cristo, ele subiu com Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, o monte que apareceu lá para eles Moisés e Elias. E quando eles desceram desse monte da Transfiguração, e quando eles se aproximaram dos discípulos ali, ele viu que os escribas estavam discutindo ali com os seus discípulos, né? Porque tinha um homem que ele levou um filho que estava doente, com um tipo de demônio ali, e ele pediu para que os discípulos de Cristo ali expulsassem aquele espírito maligno, curasse o filho dele. Porém, eles fizeram algumas tentativas ali e não conseguiram. E é provável que era por causa disso que os escribas estavam ali arrasurando, né? Criticando ali a ação ali do que estava acontecendo. Então, quando Jesus Cristo chegou, todos ficaram calados, se aproximaram de Jesus Cristo. E aí esse homem que tinha esse filho, ele pegou e falou com Jesus Cristo: "Não, eu trouxe o meu filho para ser curado, né, pelos seus discípulos e eles não puderam fazer". Né? E aí Jesus Cristo começa a conversar com esse pai, né, que tinha esse filho doente. Então a partir do versículo 21 aqui, de Marcos 9, ele diz assim: Jesus Cristo perguntou ao pai dele: "Quanto tempo há que sucede isso?" E ele disse: "Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos." Essa frase aqui que ele fala para Jesus Cristo, né? Se tu podes fazer alguma coisa, né? Ajuda-nos, né? Então o que acontece? Os discípulos já haviam tentado ali e não haviam conseguido. Então é provável que a fé desse homem, a dúvida ficou no coração dele, né? Tanto que ele não afirma que Jesus Cristo pode fazer, ele fala, se tu podes fazer, né? Já faz aquela pergunta com dúvida. E olha só o que Jesus Cristo responde para ele aqui, né? No versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Até aquele presente momento, aquele pai ele levou o seu filho aos discípulos para curar o filho dele, né? E não conseguiram. E agora ele estava pedindo para Jesus Cristo o fazê-lo, né? E não era exigido dele ter fé,
né? Mas Jesus Cristo falou, ó, tudo é possível ao que crer. Se você tem fé, é possível. Então, a partir daquele momento, né, não dava mais para terceirizar a fé. Até o presente momento, ele tinha pedido para os discípulos fazer, tinha pedido para Jesus Cristo fazer e resolver o problema dele. Mas quando Jesus Cristo disse que ele precisava ter fé e que tudo era possível ao que crer, transferiu essa responsabilidade para ele. E olha como o homem, né, ele responde quando Jesus Cristo fala que tudo é possível ao que crer, né, colocando a responsabilidade nele. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então ele começou a chorar ali e disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ou seja, eu tenho fé, mas ajuda a minha fé. Eu não sei se a minha fé é suficiente para que meu filho seja curado. Então, nesse momento, Jesus Cristo ajudou ele declarou a fé dele e pediu ajuda. Então, se nós não temos fé suficiente para sermos curados, nós temos que fazer isso. Buscar, pedir ajuda do Senhor, ajuda a aumentar a nossa fé, para que nós possamos ser curados ou curar outras pessoas também. Bom, o versículo final aqui no 25 diz assim: e Jesus, vendo a multidão afluía, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que sai dele e não entres mais nele. Então, a partir daquele momento, aquela doença, aquele espírito imundo que estava no menino sumiu, foi embora, e o menino recobrou o ânimo ali, e aquele menino foi curado. Então é isso que eu quero falar, que nós não devemos terceirizar a nossa fé. É necessário nós termos fé. Então eu vou ler os últimos 2 versículos que eu separei aqui. Quem está falando é Moroni, tá bom? Tá no livro de Éter, capítulo 12, para melhor explicar um pouquinho sobre essa fé que nós temos que ter, a nossa parte, tá bom? Então, Éter capítulo 12, o versículo 6, e depois eu vou ler o versículo 12. Diz assim, ó: e agora eu, Moroni, quisera falar algo a respeito dessas coisas, quisera mostrar ao mundo que fé são coisas que se esperam, mas não se veem. Portanto, não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Pois, se não houver fé entre os filhos dos homens, Deus não pode fazer milagre entre eles. Eu acho interessante essa parte aqui, né, que Moroni está ensinando aqui, né, que nós não existe milagre sem fé. Primeiro tem que ter fé. É como se eu dissesse assim, ó, Deus ele não vende milagre fiado. Primeiro você tem que ter fé, e aí sim acontece o milagre. Ou nas próprias palavras aqui de Moroni, né? Ele falou: não disputeis porque não vedes, porque não recebereis testemunho, senão depois da prova de vossa fé. Então primeiro temos que ter fé para depois receber esse testemunho. Primeiro vem a fé, depois vem o milagre. Bom, Deus ele não vende milagre fiado. Então eu termino aqui com as palavras que Jesus Cristo disse aos nefitas, né? Pois vejo que vossa fé é suficiente para que eu vos cure. Então, que nossa fé possa ser suficiente. E se nós duvidamos de nossa própria fé, o que nós devemos fazer? Buscar ao Salvador, buscar a Ele e pedir ajuda à minha incredulidade, ajuda eu a ter mais fé, para que eu possa ser curado, para que eu possa resolver os meus problemas, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.